A nossa prota fazia parte da maior organização criminosa da Coreia do Sul, mas o presidente Lee do grupo Sayun assassinou seus colegas, assim acabando com a organização. E com isso, ela perdeu tudo naquele dia. Então, 2 anos depois, um homem estava entrando no quarto da Dakyun, que é a nossa prota, e esse homem, que é um dos parceiros da prota, diz que tem informações para ela e para despertar o seu interesse, diz que é sobre o presidente Lee. Então, logo em seguida, pega a foto na mão dela e, sem entender, o homem então explica que essa escola é da alta sociedade. Ele explica para ela que o filho do presidente Lee estuda nessa escola. Foi uma surpresa para ela escutar que o presidente tinha um filho. O carinha continua dizendo para a prota que um confronto cara a cara com o presidente Lee é absolutamente impossível, nem eles dois podem. E exemplo disso é que eles já tiveram grande falha na infiltração da empresa. Portanto, a missão dela a partir de agora vai ser se infiltrar nessa escola. Ela deve encontrar o filho do presidente Lee. Ele vai morrer em breve de velhice e seu filho será o novo presidente. Então eles estão procurando por ele. E já que o presidente tirou tudo deles, agora é a vez deles. A prota apenas recebeu a informação de que o sucessor é um homem. Então ela deve ir para a escola o mais rápido possível e ser cautelosa. Qualquer pessoa que ela ache suspeita, ela pode investigar. Ela então logo em seguida começa com seu trabalho de investigação, olhando para o garoto, mas parecia que ela estava querendo matar ele. Então logo em seguida ele corre. E logo depois, enquanto ela estava perdida em seus pensamentos, ela acaba esbarrando numa garota que cai em cima da outra. E essa garota, que parece encrenqueira, pergunta quem é essa e quem ela pensa que é. Minutos depois, a prota estava em sala de aula e apresentaram ela como uma aluna transferida. Então logo em seguida ela foi para o seu assento, e assim que ela senta, ela começa a conversar com seu parceiro. E então, nessa hora, de repente, alguém chuta a mesa de repente, dizendo ei. A prota apenas segura a mesa e, sem entender nada, apenas pergunta que é. A garotinha, que não estava esperando por essa reação fria, já estava com o boteco fechado. Mas de qualquer jeito, já que a prota parecia mansa em sua visão, ela pergunta se ela não deveria se desculpar por esbarrar em alguém. No entanto, a prota nem se lembra, já que ela estava perdida em seus pensamentos. Elas logo em seguida então começam a farpar a prota, dizendo que não ouviram nada sobre uma filha de outra empresa que estava se transferindo para cá. Portanto, essa bastarda deve ser do 4º grau, e ela diz que essa bastarda deve ter entrado por sorte. Enquanto isso, a prota, que não estava entendendo nada do que elas estavam falando, se perguntava que porra é essa de 4º grau. A explicação das garotas é que essa escola é dividida por família. As famílias de alto escalão públicos, como presidente, legisladores ou diretores gerais de empresas, geralmente estão no 1º e no 2º grau. Mais abaixo estão as famílias medianas, as famílias de celebridades conhecidas e as famílias ricas e intelectuais. E eles, pessoas de alta classe, se conhecem mais ou menos através de reuniões sociais ao ar livre ou afim. Então, colocando um bloco de notas na cabeça da prota de 4º ano, diz que nunca ouviram falar sobre ela, então significa que ela está no 4º ano. Ela continua dizendo que o prota nem deveria falar com ela porque ela está no 2º e a prota no 4º. Então, se ela quer continuar com a sua vida, ela deve entender o seu lugar, e então logo em seguida eles vão embora. E enquanto elas iam embora, a prota se perguntava se só tem louco aqui, mas parece que ela pode fazer a missão mais facilmente, porque tudo que ela tem que fazer é investigar o 1º e o 2º grau. Horas depois, era a hora do almoço e a prota estava muito feliz porque tinha bife hoje. Ela pensava que trabalhar é muito bom, e quando ela estava prestes a comer o seu bife, o celular toca, que deixa ela muito puto. E era o parceiro da prota que dizia para ela mudar a sua personalidade na escola. E então, nessa hora, de repente, a garotinha de antes havia aparecido atrás da prota e logo em seguida joga toda a sua comida no prato da prota. E ela, bem cínica, diz que foi engano seu. E a prota, que já tinha perdido a paciência com ela, já estava se perguntando se devia matá-la. Mas logo em seguida, ela percebe que tem 2 pedaços de carne. Portanto, ela se pergunta se ela é uma boa pessoa. Mas logo em seguida, a gordinha vai pegar a carne da prota, dizendo que se ela não quer, vai pegar pra ela. No entanto, seriamente, com uma cara ameaçadora, ela diz para ela dar isso aqui. A cabelo rosa, então logo em seguida pega na mão delas e joga fora, dizendo que essa coisa é imunda se ela quer comer mesmo. E enquanto ela falava, a prota só conseguia prestar atenção nos seus 2 pedaços de bife que estavam voando. E enquanto isso, as mensagens continuavam chegando. Era o parça que continuava dizendo para ela se controlar, por favor que ela se controle. No entanto, ela acaba perdendo o controle, agarrando ela pelo pescoço e logo em seguida joga ela na
mesa e então, com a mina assustada, ela estava com um garfo dizendo bon appetit. A garota fecha os seus olhos achando que ia morrer, mas logo em seguida ela abre os seus olhos e o garfo estava quase entrando nos seus olhos. E já que estava rolando vários gritos, isso chama a atenção de um bonitão. E enquanto as pessoas viam essa situação, se perguntavam quem é a prota e como que ela ousou tocar na Ji-eon. Enquanto isso, a prota estava se acalmando porque ela tinha que focar na sua missão. Então logo em seguida ela deixa o garfo na mesa enquanto a mina chora e vai embora. E rapaziada, tudo que tá ruim pode ficar pior, porque a mina tinha se mijado toda e com isso ela lança um grito. Minutos depois, enquanto a prota saía da cantina para cuidar da sua vida, ela estava perdida em seus pensamentos quando ela percebe o macho bonitão aplaudindo ela. O macho diz para ela que aquilo foi incrível e ela pergunta por que foi que ela fez aquilo, ao qual ele responde que quer ser o amigo dela e pergunta o seu nome. Com os pensamentos de investigar todos os suspeitos, a prota se apresenta como Lee Da-jun e o bonitão se apresenta como Han Jung-un. E logo em seguida, o moleque que é atacante já pede o número dela e já apareceram atrás dele as invejosas da prota. Com tudo isso acontecendo, as pessoas já pensam que a prota é de grau 1. A prota, logo depois de dar o seu número, já estava metendo o pé, mas o cara passa na frente dela dizendo para eles irem juntos à cantina. Mas a prota dizia que está bem e vai para outro lado, mas o cara pega na frente dela de novo oferecendo outra coisa. Ela tentava desviar dele, mas ele continuava passando na frente oferecendo dar um passeio, e com isso ela não teve outra opção além de fugir. Logo depois então ela vai para o banheiro para poder falar com seu parceiro e pedir para que ele investigue ele. No entanto, o seu parceiro diz que não há nenhuma informação de identificação, provavelmente assim como todos os alunos desta escola. O carinha então diz para ela descobrir por si mesma. Ela então pergunta como é que ela deve abordar ele, e as dicas do maluco simplesmente foi: primeiro, depois da escola, caminhem juntos para casa casualmente, enquanto conversa sobre isso ou aquilo, tente fazer algumas perguntas. Você vai ficar com fome, então vá para algum lugar para comer. Você pode pedir por algo que as crianças gostam hoje em dia. Depois de comerem, podem ir a um bom café e tirar fotos para o Instagram. E para finalizar, eles devem ir até o karaokê, e quando escurece, eles devem caminhar por um tempo. E a dica mais filho da pute que o maluco dá, ela tem que deixar claro que ela não quer ir para casa. Ela simplesmente tem que perguntar se ele quer ir para sua casa comer ramen. Quem entendeu, entendeu. E além disso, ele diz para ela que ela também deve fazer um amigo. Então logo depois de ouvir essas dicas maravilhosas, ela sai do banheiro pensando na missão. Enquanto isso, a garotinha de antes estava brigando com o marmanjo, pedindo para que ele tirasse a foto que ele tirou escondida no refeitório. E logo em seguida, quem chega à cena era a nossa prota, que tinha a missão de fazer um amigo. O carinha não estava com intenção nenhuma de apagar a foto dela. E além disso, ele diz que ele está sendo tranquilo com ela agora, mas não vai ser com Jaeun, que é esse brutamonte que está dormindo. O carinha então logo em seguida diz que vai postar no Facebook também, deixando a cabelo rosinha totalmente em choque, dizendo para ele não fazer isso. A nossa prota logo em seguida aparece agarrando a mão dele, e então rapidamente ele pergunta a Ji-eon o que está acontecendo. A Ji-eon então diz para a prota que ele está querendo postar uma foto onde ela acabou se mijando, e o prota já foi julgando ela, perguntando como foi que ela fez xixi sem saber que foi por causa dela. Um maluquinho estava puto da vida porque elas estavam ignorando, e nessa hora a prota rapidamente pega o celular na mão dele e dá para ela apagar rápido. Com isso, o maluco ficou sem entender nada e fez ele ficar muito puto. Então logo em seguida ele estava prestes a dar um soco numa garota. Logo em seguida então ela já foi desviando do soco, e então com o olhar badaz ela já deu uma no queixo dele que já faz ele desmaiar, e com isso todos ficaram sem entender nada. Elas então continuam conversando e o maluco estava ali apenas sem entender nada que tá acontecendo. Depois delas irem embora então, o maluco decidiu acordar o Jaehyun, e logo em seguida ele diz que o Wonjun apanhou e desmaiou, e foi aquela garota ali, o Lee Da-kyun, a garota transferida. E é claro que com isso ele pergunta se o moleque tá brincando, a qual ele responde que está falando sério. Alguns minutos depois elas estavam juntos, depois de contar que foi ela que fez ela mijar. A Ji-eon estava se perguntando em sua mente ela é filho de quem e que tipo de menina não tem medo de brigar. Se perguntava que tipo de família que a prota vem para agir assim sem pensar duas vezes. Ela estava se perguntando se ela é do primeiro grau. A prota então logo em seguida pede desculpa para ela porque não tinha percebido que tinha assustado. Ela estava pensando em outra coisa naquela hora. Com isso, a Ji-eon ficou surpresa, mas logo em seguida ela também pede desculpa pelo que ela fez
vocês também. A Prota então logo em seguida pede informações sobre o bonitão porque está curiosa sobre ele. E nessa hora, a Jeon já foi brincar perguntando se ela está interessada nele. Mas para ela pedir desculpa rapidamente, a Prota só teve que fazer essa cara de que eu quero te matar. Ela começa a explicar que ele sempre tem um sorriso e parece ter um parafuso solto. Havia sido no primeiro dia da cerimônia da entrada da escola. Os veteranos se reuniam para ver os alunos do primeiro ano. O filho do ministro das Relações Exteriores era bem conhecido entre os alunos do primeiro ano. E de repente, esse valentão marcou esse filho. O bonitão não era tão conhecido entre os alunos do quarto grau, então não se sabe por que esse veterano teve um tipo de rancor ou se tinha inveja contra ele. No entanto, a partir desse dia, a vida escolar do bonitão se tornou mais difícil. Isso até mesmo usando a violência. Era uma rotina diária assediá-lo com ataques, mas mesmo assim, o bonitão sempre negligenciou esses ataques. Eles achavam que era inevitável porque ele estava no quarto grau. Mas então, um dia desses, na aula de arte, aquele veterano jogou um balde de água em Han Jung-un. O bonitão, que normalmente sempre sorria, estava um pouco estranho naquele dia. A atmosfera se tornou pesada e pensaram que ia acabar em briga, mas ao contrário do que eles esperavam, o dia passou. Porém, no dia seguinte, aquele veterano desapareceu de repente, e depois disso ninguém mais ouviu falar dele. Então os alunos disseram que havia algo terrível por trás do bonitão. A Prota já estava começando a pensar nisso, mas ela logo conclui que isso não era possível. A Jeon continuava dizendo que existem rumores que ele o matou, e nessa hora, sem elas perceberem, ele já estava do lado delas, dizendo que eles têm muita imaginação. A Prota logo em seguida pega ele, dizendo pra ele vir com ela. Ela perguntava se ele ouviu tudo que eles disseram. Chegando do lado de fora, a Prota pergunta para ele por que ele está o seguindo, ao qual ele responde dizendo que está curioso sobre ela. Ela então, achando que ele tinha ouvido tudo que elas acabaram de começar, pensa que vai ter que colocar o plano do parça em ação. Então logo em seguida, ela pergunta se por acaso ele está interessado nela, ao qual o moleque simplesmente responde que sim, e com isso ela não pôde evitar de se perguntar se ele está falando mesmo sério. E com isso, ela pensou que ia ser mais fácil do que ela pensava, isso podia ser uma oportunidade. Ela então, logo em seguida, simplesmente lança as palavras com essa cara: você quer comer ramen comigo? Pelo amor de Deus. O maluco não estava entendendo nada, mas pergunta se vai ser na sua casa, ao qual ela responde com essa cara novamente que sim. O carinha então começa a rir, dizendo que ela é engraçada, diz que muito bem, eles vão depois da escola, e olha a cara da felicidade da garotinha inocente. Após terminar as aulas, os dois estavam andando juntos, e o cara pergunta por que ela quer comer ramen de repente. Ele pensou que ela estivesse evitando, ao qual ela responde que de repente percebeu que gostaria de estar perto dele, e com isso o maluco pensa que ela é uma péssima mentirosa. A Prota então logo em seguida pergunta se está tudo bem ir sem avisar para a casa dele, já que os pais devem estar em casa. No entanto, o local de abate do moleque é apenas para ele. Ele diz que mora sozinho. Ele também pergunta se ela realmente tem certeza que está tudo bem para ir para casa de um menino que nem conhece direito, pode ser perigoso. E a Prota, que não sabe o porquê, porque ela conseguirá quebrar geral na porrada, pergunta o porquê. De qualquer jeito, chegando em casa, a casa do moleque era bem arrumado, e logo em seguida pergunta o que ela quer para beber, ao qual ela responde que tá afim de um suco. Logo depois então, ele diz para ela ir olhar a casa enquanto faz o ramen para ela, e com isso ela aproveita para investigar, e diferente do que ela ouviu, a casa era bem normal. E então logo em seguida ela percebe um álbum, e ao olhar, o moleque não mudou nada, e além disso, o que deixou ela puta é porque ele não tem nenhuma foto com a sua família. E nessa mesma hora, o bonitão chama por ela, assustando ela, e pergunta se ela quer que ele coloque ovos no seu ramen, ao qual ela vai em direção dele perguntando se não é óbvio, ele tem que colocar 2. Ela então decide pegar mais suco na geladeira, e enquanto ela passava, de repente o seu braço pega no ramen e joga em cima do moleque. Então rapidamente ela levou o moleque no banheiro para jogar água, e já que ela estava muito preocupada, o cara explica que não caiu totalmente em cima dele, então está tudo bem. A Prota já estava se perguntando por que é que ela está cometendo tantos erros, e logo em seguida ela percebe que o moleque tem um bom físico. Ela pensou que era um desnutrido quando o viu só de roupa, e enquanto ela estava encarando, ela acabou se perdendo em seus pensamentos, e o moleque diz que ela está com vergonha com ela encarando para ele, e então com isso, ao perceber, ela ficou corada. Minutos depois, enquanto ela estava na sala esperando que o bonitão saísse, ela estava chorando pelo seu ramen. Rapaziada, imagina, não tem nenhum contexto, e essa imagem que aparece na frente de vocês, o que vocês
talvez pensaria, sério. Então de volta para a história, ela estava colocando os curativos nele, e com isso o maluco diz que ela é tão boa em lutar e tão boa em primeiros socorros que ela parece até uma agente secreta como nos filmes de ação. E antes dele terminar, ela aperta a faixa deixando o moleque gritando de dor. Então logo em seguida, ela manda ele sentar e muda totalmente a atmosfera. Ela então pergunta há quanto tempo que ele mora sozinho e por quê, ao qual ele responde que só queria morar sozinho. Ela então começou a lançar um monte de perguntas antes mesmo do carinha poder responder, e com isso o moleque ficou sobrecarregado. Ele pergunta se ela veio aqui para interrogar ele, então logo em seguida ela pede desculpa porque se deixou levar e o cara diz que tá tudo bem. Ele diz que não sabia que havia tantas coisas assim que ela queria saber sobre ele, e o maluco então logo em seguida pergunta de onde foi que ela foi transferida, e usando seu texto preparado ela diz que foi de uma escola fora de Seul. Ele pergunta por que ela se transferiu e ela diz que simplesmente se mudaram. Ele então diz que seus pais devem ser muito bons e deve ter sido difícil transferir ela para essa escola. Ela nem sequer ligou quando as pessoas tentaram mostrar superioridade diante dela. A prota diz que seus pais são pessoas doces e eles a amam mais do que qualquer outra coisa, quando na verdade eram os grandes filhas da putz. Ela então diz que já está na hora de ir e o maluco diz que ainda está bem cedo, mas a prota pensava que já tinha o USB e não tinha mais nada pra ela ver, ela vai acabar por aqui hoje. O bonitão entra logo em seguida, diz para ela esperar e diz: você não sabe o que significa comer ramen, sabe? Ela então pergunta do que ele está falando, confirmando as suas suspeitas. Então ele pergunta quem foi que ensinou isso pra ela. Ela então pergunta o porquê e o que isso significa. O carinha então explica que comer ramen significa um Netflix, ploc ploc e pedaladas infinitas. Ela então logo em seguida fica totalmente vermelha, cheia de raiva, enquanto o maluco dizia que quem ensinou isso para ela é muito cruel. A prota estava pensando em matar o seu parceiro seriamente. O bonitão então diz pra ela ficar mais um pouco, ao qual ela concorda enquanto seu celular toca. Então logo em seguida ela foi até o banheiro atender e tudo que ela conseguiu escutar na chamada foi uma pessoa gritando que era o seu parceiro. Então sem perder tempo, rapidamente ela abre a porta e diz desculpa para o maluco, mas aconteceu algo urgentemente e tem que ir. E com ela correndo desse jeito, o maluco ficou meio que sem entender nada. Nessa hora não foi mostrado o que ele estava pensando, mas eu acho que ele pensou que ela correu dele. Afinal, a menina apenas veio comer ramen, mas ela não sabia que ia ter que dar de comer depois. Enquanto isso, enquanto a prota corria a toda velocidade, ela se perguntava quem foi que os atacou. Ninguém mais devia saber que eles existem. Ela então, logo em seguida, ao chegar em casa, abre a porta rapidamente, chamando pelo nome do seu parceiro Tae-woon. E então, logo em seguida, vemos muito sangue no chão e o moleque estava amarrado, parecendo que estava sendo torturado. E com isso, rapidamente ela foi correndo em direção dele, enquanto o maluco de bastão de beisebol estava prestes a desferir um ataque na nuca dela.